Hoje, você está vendo aí a parábola dos solos, né? Na verdade, o que está escrito na Bíblia é a parábola do semeador. Mas a gente vai olhar muito para o solo, né? Que o solo, ele é o nosso coração. Então, nós precisamos de olhar, ver como que está o nosso coração, como que está esse solo aí, para a gente poder cuidar desse solo e fazer a vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha ministrar o nosso coração, venha ministrar as nossas vidas, venha nos encher, Senhor Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Vem, Senhor Deus, liberar sobre nós, Senhor Deus, a Tua palavra. Traz revelação e sabedoria, Pai. E que cada irmão aqui, Senhor Deus, possa ser abençoado, Senhor. E aqueles que assistirem também, Senhor Deus, a esse vídeo sejam abençoados. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, quando a gente pensa na Bíblia, a gente vê que tudo que Deus faz é a partir da palavra. Então Deus foi criar o mundo. Ele fez como? A partir da palavra. João, ele fala para a gente que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então o verbo, a palavra, estava com Deus, era Deus, Deus usa a palavra, e a palavra, ela tem uma conexão muito grande com o nosso coração. Tá certo? Porque onde que vai a palavra? A palavra que está sendo pregada, ela vai onde? Ela vai para o coração. E às vezes o coração ele não está preparado. Então, a importância, né? A palavra de Deus e o coração, e a importância da palavra de Deus, a palavra de Deus e o nosso coração, ele captura a essência, né, daquilo que Deus está falando com a gente, daquilo que Deus está ministrando no nosso coração. Por isso é importante a gente prestar bem atenção na palavra, focar bem na palavra, se preparar para a palavra. A Bíblia diz, quando a gente fala do coração como solo, né? Pode ir para a próxima. O coração como solo está lá em Romanos. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, perdão, versículo 8 até o 10. Então a gente está falando aqui, olha só. Vamos pensar assim. O nosso coração e a nossa fé, eles estão ligados. Vamos lá, olha só. Olha o que a Bíblia fala. A palavra está na boca e no coração, né? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, essa palavra da fé que pregamos está na nossa boca e no nosso coração. E aí, se com essa fé, né, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aqui ele está falando da salvação, da fé para a salvação, né? Quando a gente ouve a palavra de Deus, vai gerando essa fé dentro de nós, e a fé, ela está no nosso coração e a gente usa com a nossa boca. Porque com o coração se crê, olha só, para a justiça. Com o coração a gente crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é com a boca que a gente vai confessar. E com o coração que a gente vai crer. E a palavra, ela está onde, irmãos? A palavra da fé está onde? No coração, fala no coração e na boca. Tá certo? Olha só, vamos ler de novo. Ó. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então a palavra da fé, e aí ele completa, olha só. Isto é
Ele está completando aquilo que estava falando. A palavra da fé que pregamos. A pregação. A fé não vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus? Sim ou não? Sim, né? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, é gerado fé. E é disso que Paulo está falando. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que é isso? A palavra da fé que pregamos. E aí, se você confessar com a tua boca e crer no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, né? Que ele ressuscitou, então você vai ser salvo. Olha como a salvação é algo simples. Só precisa crer. Mas com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para isso, falando então do coração, eu quero falar com você sobre Mateus capítulo 13, tá certo? O versículo, a partir do versículo 4, ele começa a dar para a gente pode até ler esse texto. Vamos lá em Mateus 13, 4. Volta para o versículo 3. Olha só. Lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, né? Na beirada do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, porque não tinha raiz, era raso, né? Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, uma caiu à beira do caminho, a outra caiu em solo rochoso, a outra caiu entre os espinheiros, certo? Em solo que tinha espinhos, e a outra caiu em terra boa. Aí Jesus está falando essa parábola aqui, e mais para frente os discípulos começam a falar para ele qual que era o significado da parábola. Aí vamos lá no versículo 19. Vamos ver se é o 19. Oi? Não, é versículo 19, gente. Isso. 13 e 19. Olha só. A todos os que ouvem a palavra do reino. Aqui ele vai então começar a explicar a parábola. Ele explica, ó. A todos que ouvem. Põe no versículo 18 para os irmãos entenderem melhor. Vai lá, ó. Atendei, pois, a parábola do semeador. Para vocês entenderem a palavra do semeador. Vamos lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado aonde? À beira do caminho. Então ele dá o que aconteceu com aquele que foi semeado à beira do caminho. O que significa isso? Tá bom? Vamos lá. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. A pessoa recebe a palavra, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aquele lá significa o solo rochoso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica como? Infrutífera, não dá fruto. Então aqui é os espinhos, tá? Agora, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100,
a 60 e a 30 por 1. Tá certo? Então esse é o solo bom. Tá? Então vamos começar. Pode pôr mais uma vez o slide. Vamos começar com o solo à beira do caminho. Tá certo? O solo à beira do caminho. Então, o solo à beira do caminho, o que ele representa? Ele representa o coração que não compreende. Não compreende o quê? A palavra de Deus. Né? Como está escrito aí em Mateus capítulo 13, verso 4. Aí a gente leu para você conferir isso. Tá? Então a semente ela cai. E nesse momento que ela cai, ela não consegue germinar. Ela não consegue germinar, então vem a palavra, a semente é a palavra, ela cai, não consegue germinar. Porque ela é consumida imediatamente pelos pássaros. Esses pássaros aqui, eles representam o maligno. Eles representam o diabo, eles representam demônios. Então caiu à beira do caminho e logo vieram os pássaros e comeram. Não deu tempo. Caiu, a pessoa nem viu. Caiu, a pessoa nem percebeu, né? Porque imediatamente foram consumidas pelos pássaros. Esse coração, então, o que ele vai enfrentar? Ele vai enfrentar dúvidas, tá certo? Então, às vezes você está na palavra e você começa, às vezes, a ler a palavra e, às vezes, ao invés de gerar fé, às vezes começa a gerar dúvida. Às vezes você começa a duvidar das coisas de Deus. Às vezes você começa a questionar Deus de uma forma, não uma forma boa, mas de uma forma errada. Onde a sua fé ela vai indo embora. Você começa a esfriar na fé. Você acaba se tornando, às vezes, um questionador das coisas e acaba isso esfriando a sua fé. Ou, às vezes, a pessoa sente o quê? Acusações. Então, o diabo, a Bíblia fala que o diabo ele é o acusador dos nossos irmãos. Está lá em Apocalipse. Que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, quando você está ouvindo a palavra, muitas vezes o diabo vai começar a acusar você. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele faz? O Espírito Santo, ele mostra o seu erro e você se arrepende. Ele não condena você. Ele veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Mas e o diabo? O diabo ele sabe que o tempo dele está passando. O diabo ele sabe que o tempo dele está cada vez mais curto. Então ele quer fazer o quê? Ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno junto com ele. Ele quer levar o máximo de pessoas. Ele quer destruir a vida dos seres humanos. Tá certo? Então o que ele faz? Ele acusa a pessoa. Ele fala, olha, você não tem direito de estar aqui. Você não presta para nada mesmo. Você não pode estar aqui no meio desse povo. Aqueles irmãos ali, eles são bons, mas você não é. Entendeu? Você começa a se sentir menos que os outros. Então começa a vir acusações. Outra coisa também, que a gente vê o solo à beira do caminho, quer dizer, caiu à beira do caminho, significa que, como que eu posso dizer? O negócio está, assim, caiu por cair. Não foi uma coisa que foi planejada. Então, por exemplo, você vem para a igreja e você, de repente, você não está nem aí. Olha lá, só vou lá na igreja. Ele vai na igreja, religiosamente às vezes, mas ele não tem problema para ele se ele ouvir, se ele não ouvir a palavra. Ele não tem propósito, ele não vem com aquele propósito pensando assim, puxa, Deus vai falar comigo hoje. Ele não está querendo ouvir a palavra simplesmente cai, à beira do caminho. Tá certo? Então, não vai causar transformação na vida da pessoa.
A pessoa ouve a palavra, ela está no meio de todo mundo ali, ela ouve a palavra, mas não cai com um propósito, tá certo? E aqui então a gente pode terminar pensando assim, que essa questão da beira do caminho é a parte mais espiritual da palavra, aqui, da parábola que Jesus está falando. Tá certo? Ela é a parte mais espiritual. É a parte que mexe com o mundo espiritual, que a gente tem que orar, que a gente tem que expulsar. Quantas vezes, irmãos, eu lembro uma vez, meu pai, irmãos, eu tô dando testemunho aqui, mas não tem nada a ver. Tem irmão que tá com sono, eu sei porque trabalhou a noite inteira, tá? Então, não se sinta ofendido pelo que eu vou falar. E aí, meu pai um dia, era um caso diferente, ele estava pregando e de repente tinha uma pessoa que quando ele começou a pregar, a pessoa dormiu. A pessoa dormiu, mas dormiu legal mesmo. E eu falo para você que eu já dormi já. Já dormi de cansaço. Entendeu? Estava uma vez num acampamento, num encontro, irmãos, eu estava tão cansado, o pastor começou a ministrar, eu não estava passando pelo encontro, estava trabalhando. Só que eu não aguentei. Eu sentei no fundo da sala de administração e dormi. Mas dormi assim, de babá. Entendeu? Eu me derramei no chão dormindo. Né? Então, não são todos os casos. Mas olha só, quando o negócio é espiritual. E aí meu pai pregando, quando meu pai começou a pregar, a mulher dormiu. Aí meu pai olhou para ela, meu pai percebeu que era demônio. O que ele fez? Ele desceu e deu 2 tapinhas assim no rosto dela, assim, ó. Acorda. Pá. E deu 2 tapinhas de leve, né, para não machucar. Só para acordar. Só que meu pai tinha a mão meio pesada. A mão dele chegava assim, ó. Ele chegava, né? E aí ele deu 2 tapas. Irmãos, quando ele deu 2 tapas, aquela mulher regalou o olho assim. O olho dela virou. Ficou só a parte branca. E aquela mulher começou a esbravejar. E meu pai começou a expulsar o demônio dela. Começou a expulsar o demônio dela, mas era tantos demônios, que saía um, entrava outro. E conforme ele foi orando, chegou uma hora que o demônio falou, nós somos legiões. E quando ele falou que era legiões, meu pai estava orando, meu pai estava jejuando naquele tempo, naqueles dias. Meu pai ordenou que o demônio saísse, irmãos. E era assim, a igreja, ela tinha, eu lembro que acho que era 3 vitrais assim, ó, de cada lado. E tinha um na frente e o outro na frente do outro lado. Na hora que meu pai expulsou o demônio, todos os vidros rebentaram de uma vez só. Um prejuízo para a igreja. Tive que chamar o vidraceiro para arrumar de novo. Mas o demônio saiu. Então, para a gente ver que a gente tem que perceber que às vezes tem coisas que são espirituais. Às vezes você está vindo na igreja e a semente está caindo na beira do caminho. E é por isso que às vezes não está tendo transformação na sua vida. Às vezes você pensa, mas não está acontecendo nada na minha vida. Eu estou indo na igreja, eu estou participando lá do culto, mas não está acontecendo. E talvez você nem esteja dormindo, mas quando acaba, você nem sabe o que foi falado. Isso pode ser espiritual. Você não precisa de dormir e fechar os olhos. Às vezes você pode estar com o olho aberto e estar em outro lugar. Você está aqui, mas a sua mente está pensando em outras coisas. E o diabo ele faz isso. Ele ataca a mente da pessoa. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, ossos espirituais da maldade, que estão assentados nos lugares celestiais. Então ele começa a guerrear, ele começa a lutar, porque ele sabe que a palavra de Deus é espírito e vida, irmãos. E se a palavra de Deus ela começa a entrar no nosso coração e a gente começa a dar lugar para a palavra, coisas tremendas vão começar a acontecer.
Coisas tremendas vão começar a acontecer no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Amém? Então são essas coisas. O diabo lança dúvidas, o diabo lança acusações, o diabo tenta fazer a coisa ficar sem propósito, e ele também vai tentar, de algumas formas, não deixar a gente compreender a palavra. E aí o que acontece? Vamos lá. A letra é muito pequenininha aqui para mim. Então, esse daqui é um alerta à necessidade de estar atento e aberto à palavra de Deus. Amém? A dureza do solo, porque o solo é onde muita gente pisa, né? A beira do caminho, você olha, você vê como que está o solo ali. É lugar onde o povo vai pisando. Não é assim quando eles fazem o trilho? Quando você está andando assim, começa a andar no mato assim, ó. Todo dia no mesmo lugar, o que faz? Um trilho. E nasce alguma coisa ali? Não nasce. Por quê? Porque caiu ali e o povo está pisando. Então não nasce nem mato. Nem mato nasce. Por isso que é importante a gente entender essa questão da beira do caminho. Né? Ele é mencionado que aqueles que não compreendem a palavra são levados a rejeitar a palavra. Perdendo assim a oportunidade de crescimento espiritual. É crucial refletir então sobre as barreiras que nós construímos, que impedem a compreensão e a aceitação da mensagem divina. A transformação, ela vai começar quando a gente abrir o nosso coração e permitirmos que a palavra de Deus nos transforme. Amém? Vamos lá então? Vamos no próximo slide. Aí a gente chega então no solo rochoso. Tá certo? O solo rochoso, ele é onde a palavra cai, mas não tem muita terra. Tem muita pedra, mas pouca terra. Tá? Tem mais pedra do que terra. E o solo rochoso, então, representa um coração superficial. A pessoa ouve a palavra, ela recebe a palavra com alegria, depois que ela ouve a palavra, ela sai assim, impactada, toda alegre, toda feliz, mas ela não se aprofunda. Ela não se aprofunda, falta compromisso com a palavra. Né? Pouca terra, muita pedra dificulta o crescimento das raízes. E quando surgem as dificuldades, então todo crente vai passar por dificuldades, todo ser humano vai passar por dificuldades. E aí quando chegar as dificuldades e as perseguições, vai faltar profundidade e essa alegria vai passar. Vai vir no lugar da alegria a angústia. Tá certo? E às vezes a pessoa fica ali angustiada, né? É essencial então a gente entender que a verdadeira fé requer um compromisso profundo. Não é só a gente vir para a igreja. Não é só você ouvir a palavra. Você precisa de ter um compromisso com aquilo que você ouve. Você precisa de ter um compromisso com aquilo que você ouve. Sabe, um compromisso profundo, duradouro, para você resistir às tempestades da vida. Por que às vezes você passa por tempestades e a sua fé fica abalada? Talvez porque o seu solo está rochoso. Pode ser que o seu coração esteja rochoso, né? Então tem mais pedra do que outra coisa. É pouca adoração. O sol vem e queima. O sol vem e seca. Porque não tem profundidade. Então significa ali uma pessoa superficial. Falta profundidade espiritual. E para ter profundidade espiritual, irmão, a pessoa tem que deixar ser tratada pela palavra. A gente tem que ouvir a palavra, tá certo? Se você ouve a palavra e você sai daqui, você ainda sabe a palavra. Você até compartilha na célula. A letra mata, mas o espírito vivifica. Você às vezes tem a letra, mas falta o espírito. Não adianta a gente conhecer simplesmente a palavra. A gente tem que conhecer o Deus da palavra. A gente tem que ter a nossa experiência com Deus. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você não pode ficar baseado na minha experiência com Deus. A minha experiência, ela pode até te ajudar. Você saber alguma coisa, mas você tem que ter a sua experiência com Deus.
E para isso, você precisa de ter esse compromisso com a palavra, esse compromisso com Deus. Tá certo? Às vezes você ouve a palavra, né? Muitas pessoas às vezes experimentam uma alegria superficial, mas quando elas encontram desafios, elas desistem facilmente. Esse coração rochoso não permite que a verdade enraize, não permite que a verdade entre dentro da pessoa e resulta numa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A semente vem, ela cai no nosso coração. Se nosso coração está rochoso, o que pode ser um coração, né, com um solo rochoso? A pedra, muitas vezes, ela tem bons significados, mas ela tem significados ruins também. E aqui no caso dessa parábola, o significado dela não é bom. Porque às vezes, a pedra que está dentro da gente é a falta de perdão. Jesus contou uma parábola que falou que se a gente não perdoar, a gente não é perdoado. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como Deus vai perdoar os nossos pecados se nós não perdoamos os pecados dos nossos irmãos? Entende? Como que vai funcionar esse negócio? Se aquilo que você semeia, você colhe. Se você está semeando o contrário disso, como que você vai receber isso? Então, para a gente crescer espiritualmente, para a gente ir mais profundo com Deus, nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro. E Jesus é perdoador. Você precisa de começar a andar com Jesus. A ser como Jesus. A Bíblia fala muito sobre isso. Sabe, quando a gente aprende a andar pela fé, irmãos, presta bem atenção nisso. Quando a gente aprende a andar pela fé, a gente não se livra das aflições. Quando você aprende a andar pela fé, as aflições vão continuar. Vai ter luta. Por que às vezes você fala assim, mas está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Você não está suportando a aflição. E tudo bem. Deus não vai te rejeitar por causa disso. Mas você precisa de uma limpeza. Você precisa de trabalhar esse solo, precisa de arrancar essas pedras desse solo. Né? Quando a gente aprende a andar pela fé, então a gente não se livra das aflições, mas a gente aprende a vencer as aflições. Você vai passar por aflições no seu casamento, e você tem que aprender a vencer as aflições. Você vai passar por aflições na igreja, e você tem que aprender a vencer as aflições, e não fugir das aflições. Não sair fora das aflições. Não é para você buscar por elas. Mas também não é para você fugir quando elas vierem. A gente tem que aprender a vencer. Aprenda a vencer as aflições na sua vida. E tenha uma vida profunda com o Senhor. Tá? Vamos falar agora dos espinhos. Os espinhos falam de um coração sufocado, né? Então fala que a semente caiu entre os espinhos. É o capítulo 13 e o verso 7, né? Mas não precisa colocar aí não, tá? O versículo 22 fala que os espinhos, eles sufocam a palavra. A palavra fica infrutífera. Então a pessoa recebeu a palavra, ela tem a palavra de Deus nela, só que algumas coisas começam a sufocar a palavra nela. Sufocar a palavra nela, né? O solo cheio de espinhos, então, representa aqueles cujo coração é sufocado pelas preocupações do mundo ou pelas tentações que o mundo traz pra gente. Tá? Então ele sufoca a palavra. Por isso que às vezes tem crente, por exemplo, o crente às vezes ele tá na igreja, ele ouve a palavra, mas daí quando ele sai da igreja, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou lá naquela balada. O cara não é crente, o cara não converteu, ele pode ter convertido, mas os prazeres do mundo estão sufocando a vida dele. E ele acha que não tem problema. Porque esses espinhos, eles sufocam. Então ele pensa assim, só uma mentirinha, não tem problema.
ele passou por um problema ali, por uma dificuldade, e fala, vou mentir, para mim poder me safar disso aqui. E aí, então, o solo dele está como? A semente está caindo no meio do espinheiro. Né? Será que algum irmão foi pular o carnaval? Eu pulei o carnaval, quero falar para vocês que eu pulei o carnaval, viu, irmãos? Eu pulei assim. Eu pulei, eu não fui no carnaval, pulei o carnaval. Para mim, o carnaval não acontece. Tá bom? Fique bem gravado isso aqui, viu? Se quiser tirar, pode tirar. Para ninguém pegar e falar, ô, o pastor Natanael pulou o carnaval. Eu pulo. Né? E tem gente, irmãos, por exemplo, a pessoa ela tá na igreja, mas ela se sente tentada, ela pode não ir no carnaval, mas ela quer assistir o carnaval. Aí ela pega lá o celular dela, ela bota lá o carnaval, ela fica assistindo. Ele está na igreja. Mas aí as coisas não acontecem na vida dele. Por quê? Porque a palavra não frutifica. E a palavra não frutifica por quê? Porque os cuidados do mundo, os desejos da carne, vão tomando conta. Vão tomando conta. As pessoas elas começam a, por exemplo, talvez tem gente que fica aí com um problema com a questão do dinheiro. Tem gente que está na igreja que ama o dinheiro. Sabe, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A gente precisa de ver se, às vezes, você até consegue guardar dinheiro. Talvez quando você ouviu falar de administração, você fala, nossa, eu sou um cara bom, hein? E eu administro direitinho porque eu tenho dinheiro. Mas às vezes você tem dinheiro, mas você tem amor ao dinheiro também. E às vezes você acha que você não vive sem ele. Uma das coisas que eu me lembro que a pandemia ensinou pra gente, que eu achei muito interessante isso, é que a gente não precisa de muita coisa para viver. Não é verdade? Precisamos. Não precisamos de roupa chique, não precisamos nada pra gente viver. E pra gente viver bem. Não precisa de muita coisa. Mas a pessoa que está com os cuidados do mundo, ela fica, a palavra vem na vida dela, mas ela não consegue frutificar aquilo ali. Ela não consegue gerar a fé que a palavra de Deus está colocando nela. Porque está caindo em solo espinhoso. Tiago capítulo 4, verso 4, vai falar para a gente que aquele que se torna amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Tiago, Novo Testamento, época da graça, né? Tiago crê na graça de Deus. Ele foi salvo por Jesus. Ele também tinha uma vida torta, uma vida errada, e quando ele encontra com Jesus, a vida dele é transformada. E ele fala, gente, se a gente se tornar amigo do mundo, a gente se torna inimigo de Deus. Você mesmo se faz inimigo de Deus. Não é Deus que é o seu inimigo, mas é a gente que pode se tornar inimigo de Deus. Tá certo? Então esse é o solo onde tem os espinhos. Sufoca. Tá? A gente não pode, se você tem espinhos na sua vida, coisas que estão atrapalhando você de ir mais fundo com Deus. Você vê que aqui não é a questão de profundidade, mas é a questão de deixar com que as coisas do mundo tomem conta da nossa vida. É mais uma luta com a nossa carne. Não pensa você assim, que você aceitou Jesus, você não vai ter vontade de pecar, não. O diabo vai te oferecer e você vai ser tentado a pecar. Mas você tem que dizer não. Você tem que dizer não. Você tem que correr para Deus. Tá certo? Você tem que correr para Deus. Eu tenho que correr para Deus. Tá bom? Não deixe, irmãos. Não deixe os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Não deixa o dinheiro. Tem gente que vê um dinheiro fácil, fala, vou pegar esse dinheiro.
Entendeu? Não pode. É roubo. E isso é o que o mundo faz. Tá certo? Então, isso é ter um coração sufocado. Um coração que está sufocado pelo mundo. É crente no domingo, mas durante a semana ou no dia da célula também ele é crente. Mas depois, eu não estou falando isso, você pode estar passando por isso e pensar assim, então vou desistir. Porque não vai adiantar você desistir. Entendeu? Não vai adiantar você desistir. Você tem que prevalecer. Você tem que arrancar os espinhos da sua vida. Falar assim, falar para o Senhor, Senhor, me ajuda a arrancar os espinhos. Se você precisa de alguém para ajudar a se arrancar os espinhos, procura alguém maduro na fé. Olha, eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Isso aqui está tomando conta da minha vida. Procuram mulheres firmes na fé. Homens, procurem homens firmes na fé. Não é verdade? Nós que somos homens não devemos ficar escutando as mulheres, os problemas que elas têm de pecado. Isso aí quem está apto para ouvir é uma mulher. Tá certo? A pessoa está com um problema no casamento. Melhor conversar com uma outra mulher que tem um casamento bom. Entendeu? Para a gente aprender. O homem vai buscar com outro homem. Até porque as experiências são parecidas. Então, teve pecado na minha vida no passado, que eu ficava assim, eu sou salvo pela graça, se Deus está permitindo eu cair nesse pecado aqui, porque é para mim ter misericórdia dos outros. Olha a cabeça. É para mim ter mais misericórdia dos outros. Porque tem gente que vai vencendo o pecado, às vezes ele vai ficando duro também. Ele não consegue entender mais o outro. Ele venceu, aí ele não consegue entender o outro que não venceu ainda. Então você precisa de procurar ajuda, buscar, aconselhamento, para você poder vencer. Quando a gente abre o coração, a Bíblia fala assim que aquele que confessa o pecado e deixa vai prosperar. Às vezes você está confessando para Deus e você não está avançando. Por quê? Porque você não vê Deus, então você fica naquela, né? Tudo bem. Deus é misericordioso, tá beleza. Mas quando você confessa para o irmão e você fala para ele assim, irmão, tem esse problema aqui. E aí o irmão chega na outra semana e fala para você, e aí, irmão, venceu o problema? Opa. Aí você pensa assim, não, peraí. Eu não quero chegar lá de novo e falar que eu estou passando por isso de novo. Não. Mas ele não pode mentir, ele tem que falar a verdade. A Bíblia fala para a gente falar a verdade com o nosso irmão. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, muitas vezes, para a pessoa ser curada, para ser sarada, ela vai ter que confessar. Não vai ser só ela orar para Deus. Tem gente que consegue, orando a Deus, ela consegue vencer. Mas tem coisas que às vezes a pessoa não consegue. E ela precisa de abrir o coração. E às vezes é vergonhoso. A pessoa fica com vergonha. A pessoa fica pensando assim, mas se eu falar, olha só, o irmão vai ficar sabendo. Se eu falar, o irmão vai ficar sabendo, e aí como vai ser? Então, se você não tem confiança, procura os pastores da igreja. Às vezes a gente vai orientar para você procurar uma pessoa mais madura. Às vezes não precisa de ser a gente. Às vezes, mas você pode procurar a gente fala, aquele irmão ali é um irmão de confiança. Você pode falar com ele. E tem uma coisa interessante, viu, irmãos? Não sei se você sabe. Mas quando você fala alguma coisa, por exemplo, no gabinete pastoral, quando a gente vai fazer uma pós-graduação em aconselhamento pastoral, é ensinado que aquilo que é falado lá dentro não pode sair para fora. Se você fala para fora, a pessoa pode processar você. É a mesma coisa que um psicólogo. O psicólogo ele não pode falar sem a sua permissão. Entendeu? Então, existe uma confidencialidade. Tá certo?
E por isso a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Então vamos lá. Então, se tudo que a gente falou até agora aqui, a gente falou do solo, da beira do caminho, a gente falou do solo rochoso, né? Ia falar pedregoso, rochoso, a mesma coisa. A gente falou do coração cheio de espinhos. Tá? Então a gente entende isso aí, e se tudo que a gente falou é terra ruim, então a terra boa, que seria o quê? Que, a gente pensando logicamente, a terra boa seria o quê? O contrário daquilo que é a terra ruim, não é? Então, por exemplo, a falta de perdão é terra ruim? Sim ou não? É terra ruim, é solo pedregoso. Então tá. Aí você sabe disso. Para você ser um solo bom, o que você precisa de fazer? Você precisa de perdoar. Para você não ter espinhos na sua vida, para você arrancar os espinhos da sua vida, você precisa do quê? Confessar. Confessar e largar. Tá certo? Para você não ser a palavra cabeira do caminho, você precisa de prestar atenção à palavra, guardar a palavra de Deus, precisa de dar valor à palavra de Deus, você precisa colocar a palavra de Deus em prática. Entendeu? Então, se ouve a palavra, vou colocar em prática essa palavra aqui. Isso é ser solo bom. E aí, vamos lá no solo bom, então. É a terra boa. Né? O solo fértil, então, ele simboliza um coração frutífero. Um coração que recebe a palavra de Deus com alegria também. Você vê que é muito parecido, ele recebe com alegria também. Tá? Esse coração, ele se distingue pelo seu compromisso. Ele tem um compromisso de crescer espiritualmente. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Às vezes as pessoas, elas ficam pensando, né? Por que alguns irmãos são... Você olha assim, às vezes você olha para um irmão assim, vê aquele irmão firme na fé. O que faz aquele irmão ser firme na fé? Compromisso. Compromisso com Deus. Não é a gente ir e ouvir grandes palavras. Por exemplo, o Abraão. Na época do Abraão tinha conferência. Na época do Abraão tinha grandes moveres e gente. Não, mas ele era crente. E olha que ele orava e Deus até... Ele intercedeu por uma cidade e Deus falou, ó, se tiver esse tanto de gente aí que se falou, pode ficar tranquilo, não vou fazer nada. Ah, Senhor, mas e se for? Ó, também não vou fazer. Ah, mas... E olha, paciência, hein? Deus tem paciência. Sabe? E Deus movia na vida de Abraão de uma forma tremenda. Mas Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem que buscava Deus. Abraão era um homem de fé, que mesmo nas dificuldades, ele não desistia de Deus. Mesmo Deus não dando um filho para ele, ele ficando anos e anos sem filho, ele ainda continuava confiando em Deus. Porque se fosse outro que Deus prometeu e não acontece, o cara ia ficar triste. E era capaz de desistir. E ainda falar assim, esse profeta aí não é de Deus, porque ele falou e não aconteceu. Porque demorou para se cumprir. Mas ele continuou crendo. E quanto mais o tempo passava, mais firme ele ficava. A palavra de Deus mostra que ele ficava mais firme. Então, o Abraão era uma terra boa. Era uma terra boa. Então, o que é a terra boa? A terra boa é aquele que ouve e compreende. Mas ele não somente compreende, ele dá frutos. Ele dá fruto de transformação, ele dá fruto de vida. E aí a Bíblia mostra também aí que ele dá fruto a 30, a 60 e a 100. O que significa isso? Significa ele dar fruto a 30, a 60 e a 100. Significa que alguns vão dar 30. Ele tem uma... Para ele, 30 vai ser bom. Outro 60. E outro vai conseguir ir a 100. A medida de... Cada um tem uma medida. Ninguém vai ser igual o outro. Você tem um tipo de dom, um tipo de habilidade. O outro tem outro tipo de habilidade.
Você não tem que querer ser o outro, você tem que querer ser quem Deus quer que você seja. Amém, irmãos? Não fica se comparando, achando que o outro é melhor que você. Não fica com isso. Então, apesar dessas sementes serem semeadas todas em terra boa, esses números simbolizam que a proporção pode ser diferente na vida de cada pessoa à medida que ela se entrega, à medida do compromisso, à medida da maturidade. Por exemplo, tem coisas que eu fiz no passado que hoje eu não faço. Né? Então, no passado, como pastor, eu fiz coisas que talvez eu possa dizer que foi imatura. Né? Não vou te confessar as coisas aqui, porque alguns já sabem. Na libertação, eu era um cara muito violento. Então, às vezes, eu ia ministrar libertação e eu saía dando tapa nos outros. E funcionava, viu? Funcionava meus tapas. Acho que Deus tinha misericórdia, né? Só que, hoje, eu não... Uma vez, teve aqui esses dias agora, teve o negócio com jovens aqui. E um garoto estava passando mal. E a pastora Giovana chegou e ofereceu para ele oração. Ele disse, não, eu não quero oração. Olha só estou te mostrando como são as coisas, como que a gente muda, né? Não queria oração, queria remédio. Deram remédio, mas o remédio não estava fazendo efeito. Aí foi fazer oração, queria fazer oração de novo. O menino não aceitou. Provavelmente o caso dele era espiritual. Mas a pastora Giovana achou por bem que não, como ele não estava deixando orar, não orar. Mas isso já aconteceu comigo uma vez, quando eu era mais novo. E a pessoa falou que não queria oração. E sabe o que eu fiz? Eu peguei ele pelo colarinho, levantei ele, bati a mão na cabeça dele e caí endemoniado. É uma coisa que, assim, eu não tenho coragem de fazer isso de novo. Por quê? Porque talvez até um dia eu faça. Né? Se eu ficar doidão. Né? Mas não é uma coisa que é o meu costume. Mas você consegue imaginar eu fazer um negócio desse com alguém? Pegar, puxar a pessoa pelo colarinho e tacar-lhe a mão na cabeça e o cara cair endemoniado assim? E nós expulsamos o demônio dele, demorou também. Estava eu e meu irmão. E Deus trouxe libertação. No final das contas, ele até era meio corcunda assim, ó. Ele ficou certinho, ele era gago, parou de gaguejar. Gaguejava muito, parou de gaguejar. Então o negócio era demônio. Entendeu? E ele tirava uma com a minha cara ainda. Tirava uma, eu não sei, então o sangue subiu aquela hora ali. Então são coisas que a gente fez no passado, talvez hoje a gente não faça. Porque hoje a gente tem um outro entendimento. A gente sabe que a gente exagerou, talvez, em alguma medida. Então, a gente vai alcançando maturidade. A gente vai entendendo certas coisas. Tá? Quando o coração, então, é terra boa, a gente começa a dar frutos espirituais. Frutos de ganhar almas. Você não se preocupa em ganhar alma? Era uma coisa que você tinha que se preocupar. Você devia se preocupar em todo domingo, quando você vir na igreja, você, de repente, evangelizar alguém durante a semana, e, de repente, lutar para trazer ele para a igreja. Ou levar para a célula. Entendeu? Para conhecer a célula. Para conhecer os irmãos. A gente tem que ter uma palavra de Deus para as pessoas. Né? A gente tem que ser perdoador. Temos que ser perdoador. Temos que ter revelação da palavra. Procurar viver pela palavra de Deus.
E às vezes ouvir até outras pessoas, igual, por exemplo, você vai num aconselhamento e você começa a conversar, e você começa a falar. E às vezes a pessoa, ela teve a experiência, ela tá te aconselhando algo de Deus, mas aí você não quer ouvir. Pode acontecer também. Entendeu? Você não quer nem tentar, às vezes. Então, o mundo espiritual e os demônios, eles querem roubar a palavra de você. Entendeu? Eles querem roubar a palavra de você. Eles querem ficar falando com você na hora do culto. Entendeu? Quer ficar falando com você. A palavra roubando o seu coração. E não deixa isso acontecer. Então, meu irmão, seja terra boa. Fala pro irmão, seja terra boa, irmão. Nesse momento, então, nós vamos para o último slide, que é o quê? É o momento da gente... A gente ouviu a palavra de Deus. E aí a pergunta vem para a gente. Como que a gente tem ouvido a palavra de Deus? Como que está o seu coração? Vamos pensar assim, como que está o nosso coração? Como que está o meu coração? Você tem que pensar em você, não no outro. Eu tenho que pensar em mim. Entendeu? Eu não prego só para você, eu prego para mim também. Prego para mim também. Como que eu tenho ouvido, então, a palavra de Deus? Como que está o meu coração? Meu coração, ele está rochoso? O meu coração está à beira do caminho? O meu coração está cheio de espinhos? Ou o meu coração está sendo terra boa? Às vezes, em alguns aspectos, seu coração está sendo terra boa. Mas em outros, seu coração, às vezes, está em qualquer uma esses 3 tipos de solo aí. E aí o que eu faço? Eu vou orar agora. Você vai orar. Nós vamos buscar falar com Deus. E buscar a transformação. A gente começa, né, se é espinho, vai confessar, vai. Se é rochoso, é falta de perdão, então, Senhor, me ajuda a perdoar aqui agora. Na hora do perdão, que você estiver falando, fala o nome da pessoa. E fala, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu libero essa pessoa. Às vezes você foi abusado. Às vezes você passou por situações de vergonha. Às vezes você foi humilhado. Sei lá o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Você precisa, olha só, o que eu quero hoje ensinar para você é que a fé, ela está ligada no coração. Se o seu coração não estiver bom, a sua fé pode não ser acionada. Se o seu coração não tiver uma terra boa, vai ter coisa que não vai acontecer na sua vida. Então, cada um de nós é responsável pelo nosso coração. Eu sou responsável pelo meu coração. Você é responsável pelo seu coração. Fala com Deus, chega diante dele, abre. Tá certo? Se você, durante a oração, se quiser sair do seu lugar, quiser vir aqui na frente, você pode vir. Se você quiser ir para os cantos das paredes. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser gritar, você grita. Os irmãos não vão ficar escandalizados se alguém gritar, né? Deixa a pessoa gritar lá. Entendeu? Começar a gritar muito, incomodar, nós terminamos o culto, vamos embora, deixa ele gritando aqui. Mas fique em paz. Nós vamos ter essa sensibilidade. Amém? Feche teus olhos. Curva a sua cabeça. E aquilo que Deus tocar o seu coração para você fazer, você faz. Como que está o seu coração? Medita nisso. Como que você está ouvindo a palavra de Deus? Se você quiser anotar coisas para você orar, você faz isso também. Tá certo? Quantos jovens que Deus está querendo usar, que Deus está querendo mover, mas que Deus tem um plano na sua vida e não está acontecendo.
Por quê? Porque às vezes o seu coração está errado. De tudo quanto você tem, Provérbios fala pra gente, guarda bem o teu coração, porque do teu coração procede as saídas da vida. Ah, Espírito Santo, pode subir o som, deixa os irmãos orarem.